Você já vivenciou um milagre? Pois é, o que eu quero compartilhar com vocês hoje nesse vídeo, como vocês já viram aí no título, sobre o milagre que eu vivi. Então, desde os meus 6 anos, 7 anos por aí, eu lembro que eu sofria com muitas dores e com muita fraqueza. E eu lembro que algumas coisas que os médicos passavam e receitavam melhoravam por um tempo. E eu lembro de ser também muito pálida, muito amarela. Eu sofria muito com isso. E eu lembro que eu não podia fazer nenhum tipo de exercício. E conforme o tempo ia passando, os anos iam passando, isso ia ficando pior. E eu lembro que a dor que eu sentia era assim no pé da minha barriga. Doía muito, muito, muito. E se eu passasse da hora de comer, eu começava a me tremer, começava a ficar muito, muito fraco. Tipo assim, não era, eu senti fome, vou já comer e passa. Não. Se eu tivesse qualquer pontozinho assim de fome, já me dava uma fraqueza muito grande. E a vontade que eu tinha era de cair no chão e de me jogar ali. Eu lembro que minha vista ficava turva. E conforme o tempo foi passando, como eu falei pra vocês, eu lembro que quando eu cheguei assim no ensino fundamental, sabe, meus 10 anos por aí, eu lembro que eu ia fazer a aula de educação física e quando eu fazia essa aula eu passava muito mal mesmo. Quando eu era mais nova, eu lembro de uma cena e o vigia da escola, na época, era ele que ia me deixar em casa. Quase todo dia eu passava mal. Uma vez eu tava cantando o hino nacional na escola e na hora que eu tava cantando o hino nacional, eu simplesmente caí pra trás, desmaiei. Eu lembro da professora me pegar, eu lembro que ela me colocou aqui no ombro dela e corria. Só tenho tipo flash daquela cena naquele dia e o vigia me deixou em casa mais uma vez. Ele sempre tinha uma Monark, era até verde a Monark dele. E todas as vezes ele já conhecia o caminho da minha casa, ele ia me deixar em casa. Eu lembro que a diretora chamou minha mãe para saber o que estava acontecendo, para saber se eu estava indo no médico, se tinha que ter alguma ajuda. E todo o tempo a minha mãe fazia o que era possível e aquilo voltava novamente. E quando eu cheguei assim nos meus 15 anos, eu lembro que eu fui também para academia. Quando eu tô na academia, eu passei mal. E o instrutor foi lá mais uma vez, me ajudou e me levou para casa. Então, tipo assim, foram cenas e cenas desse momento da minha vida, onde eu era totalmente fraca, eu não conseguia fazer exercícios, eu não conseguia correr, eu não conseguia fazer absolutamente nada. E as pessoas que me consultavam, eles não conseguiam encontrar a raiz, o que de fato era o meu problema. Eu lembro que no início eles me diagnosticaram com anemia profunda. O médico usou isso na época, né? Faltando um cruz para ser leucemia, ou seja, câncer no sangue. E minha mãe fez o que era possível, ela tratou do jeito que era possível na época. E os tempos foram passando. Então, quando eu tive um encontro com Deus aos meus 17 anos por aí, eu lembro que eu vivi pra Deus assim com muita força, com muita entrega e fazendo tudo que eu podia fazer, abracei tudo. E uma das coisas que a igreja estava necessitando no momento era o ministério de dança. E eu fui fazer parte desse ministério. Como eu disse pra vocês, eu queria fazer parte de tudo e estar em tudo. Mas eu lembro de muitas e muitas vezes que eu ia dançar e quando eu terminava de dançar, uma dor muito forte no pé da minha barriga, forte. E eu lembro de vezes que eu terminava de dançar os hinos e eu corria pra trás e me jogava no chão e eu ficava ali com aquela dor insuportável. E todas as vezes que eu dançava, às vezes eu sentia que eu não ia conseguir terminar aquela dança, eu orava, pedia pra Deus me ajudar e conseguia, mas no final era terrível. E aí eu lembro de um dia e eu fui pro culto e eu não sei falar pra vocês exatamente, eu só sabia algo dentro de mim. Eu sentia que o meu útero, eu sentia ele podre, eu não sei explicar exatamente pra vocês, mas eu sabia, eu sentia isso dentro de mim, eu sentia ele podre, eu sentia que ele não servia, eu sabia disso. E eu lembro que com os meus 15 anos, 14 anos por aí, eu lembro de eu estar passando numa rua e eu escutei uma voz satânica mesmo, e aquela voz me dizia assim: você vai morrer nova e você vai morrer com câncer. E eu lembro que eu escutei aquela voz e tipo, não liguei, continuei vivendo a minha vida. Mas voltando agora, quando eu tava ali com meus 17 anos, nesse dia de culto,
eu fui para um culto jovem no sábado. Quando a gente estava lá no culto, adorando ao Senhor, depois da palavra, eu lembro que a pastora que estava pregando chamou a gente para ir na frente e orar por nós, e enfim, para o culto, né, encerrar depois daquele momento de palavra. E eu lembro que eu fechei meus olhos assim, e eu escutei o Espírito Santo falando comigo. Hoje eu tô te curando de um câncer. Aí eu ouvi aquela palavra, guardei no meu coração, e ele disse assim: para tu saber que sou eu Deus que falo contigo, que sou eu Deus que estou te curando desse câncer hoje, eu vou fazer com que todas as verrugas do teu joelho sumam. Pois é, vamos para aí que eu vou contar para vocês. Antes de tudo isso, foram passando anos e passando anos, começou a crescer verrugas no meu joelho. Por todo o meu joelho, sabe? Uma em cima da outra. E era tipo assim, coisa nojenta. E eu lembro que uma vez, uma das minhas orações era: Senhor, limpa meu joelho. Meu sonho era ter um joelho limpo, lisinho. E eu tinha vergonha, não usava nada que mostrasse aquilo ali, porque era nojento mesmo, sabe? Primeiro começou o joelho, depois passou pro outro, e os dois estavam ali grande, muita verruga. E eu lembro que eu, tipo, me sentia mal por aquilo, sabe? E eu pedi pra minha mãe orar por mim, e elas oravam, e ministravam, e tempo passando e nada. Quando foi nesse dia, no sábado à noite, que Deus me disse essa palavra, eu fui pra casa. Conversa vai, conversa vem, e acabei me esquecendo daquilo, acredita? E quando foi no domingo de manhã, a gente tava no culto, tava escutando a palavra no culto de domingo, o Espírito Santo falou pra mim: você tá curada, olha o seu joelho. Acabou o culto, a gente voltou pra casa. Aí lembro que a gente almoçou, todo mundo da igreja foi lá pra casa, casa pastoral, tudo cheio e tal. Eu lembro que quando foi umas 2 horas por aí que a gente terminou de almoçar, todo mundo foi embora, acalmou aquele clima de muita gente. E eu fui tomar banho. Eu lembro quando eu abaixei minhas calças e eu olhei pro meu joelho limpo. Exatamente, totalmente limpo. E eu lembro que eu gritei, mãe, pai. E eu saí correndo atrás deles. E eu lembro que nessa casa em específico eu morava na parte de trás assim, tinha a cozinha, os quartos dos pais eram na frente e o último quarto era o meu, eu ficava meio que fora da casa. E eu lembro que quando eu saí gritando, a minha mãe falou assim: o que aconteceu? Eu pensava que tinha acontecido alguma coisa. E eu disse pra ela: Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou. E eu olhei pro meu joelho limpo, e eu olho pra ele hoje limpo, e eu vejo a bondade de Deus, sabe? O cuidado de Deus. Hoje eu estou testemunhando para vocês, mas eu poderia não estar mais viva e poderia talvez também só estar deitada numa maca, vivendo uma vida triste. Então, se hoje eu estou contando para vocês esse testemunho, se chegou até você, quero te dizer uma coisa: não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que Deus não possa resolver na sua vida. Talvez seja finanças, talvez seja saúde. Fique no lugar da promessa. Por mais que eu tivesse sentido muita dor, eu nunca deixei de adorar a Deus. Eu nunca deixei de falar: eu não vou porque eu tenho impossibilidades. Eu fui como aquela mulher do fluxo de sangue, sabe? Com todas as impossibilidades. Eu reunia as últimas forças que eu tinha e oferecia para Deus no culto e dançava. E ninguém sabia daquilo, sabe? Ninguém imaginava aquilo. Eu e Deus sabia daquilo, e Ele sabia o quanto que eu queria oferecer para Ele uma adoração melhor. Não se tratava nem de mim, eu acho que se tratava dentro de mim mais sobre Ele, sabe? Eu queria oferecer para Deus algo melhor. E Ele me curou. Eu fui curada, hoje eu testifico esse milagre, não sinto mais nada, eu posso fazer todas as atividades físicas, eu danço, eu pulo, e Deus é bom. Deus é bom, e eu não tenho palavras para descrever a bondade de Deus, o cuidado de Deus, sua fidelidade, seu amor. O que Deus fez por mim, ninguém no mundo poderia fazer. Ninguém, exatamente ninguém. Ele foi o meu médico quando nenhum médico encontrava a solução para o meu problema. Ele foi o meu pastor, ele foi o meu líder. Então, se você tem caminhado com Deus, eu quero te dizer uma coisa: vale a pena. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena ser fiel, vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou testemunha de que Deus cura câncer, de que Deus sara, de que Deus dá útero novo. Hoje eu tenho útero novo, não sinto dores, não sinto nada, gente, absolutamente nada.
A única coisa que eu sinto é a alegria de poder servir ao Senhor e oferecer a Ele todos os dias o meu corpo em adoração a Ele. Então, eu espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida, que você possa ser cheio do Espírito Santo, com a convicção, não importa a mentira que o inimigo esteja contando para você, não importa o laudo que tá na sua mão, o mesmo Deus que me curou é o mesmo Deus que quer curar você. Amém? Então, se você não serve ao Senhor por algum motivo, se afastou do caminho dele, quero convidar você a entregar sua vida para Jesus. Se você sente essa liberdade, quero convidar você a orar junto comigo. Amém? Pai Celestial, entregamos agora a nossa vida diante do teu altar. Escreve o nosso nome no livro da vida e faz de nós uma nova criatura. Pai, quero neste momento orar pelas essas pessoas que estão entregando a vida delas diante de Ti, Pai. Elas estão aqui porque acreditam em Ti, estão arrependidas. E eu quero ministrar, Pai, que da Tua paz, da Tua bênção, que elas possam viver uma vida nova, uma vida de alegria e de gozo em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa oração, se você repetiu comigo, seja bem-vindo à família de Jesus e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beijos, que Deus abençoe sempre.